Agora, o momento da palavra. Glória a Deus. Aqui no livro de Juízes, capítulo 16, o capítulo ele é muito grande, mas eu vou ler uma parte que está no livro de Juízes 16, lá no versículo 14. Então Dalila fez com que Sansão dormisse. Quando ele adormeceu, ela pegou e teceu as suas 7 tranças num tear e prendeu-as com um prego grande de madeira. Depois gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Mas ele se levantou, arrancou o prego e tirou o cabelo do tear. Então ela disse: Por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Você me fez de boba 3 vezes. Até agora não me contou por que é tão forte. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu, e desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força e ficarei fraco e serei como um qualquer homem. Quando Dalila percebeu que ele tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: voltem de novo. Agora ele me disse a verdade. Então eles vieram e trouxeram um dinheiro. Ela fez com que Sansão dormisse novamente no seu colo. Em seguida, chamou um homem e ele cortou as 7 tranças de Sansão. Aí Dalila começou a provocá-lo, mas ele havia perdido as suas forças. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como sempre. Sansão não sabia que o Senhor o havia abandonado. Os filisteus o pegaram e furaram seus olhos. Então o levaram para Gaza e o prenderam como com correntes de bronze e os puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho, mas o seu cabelo começou a crescer de novo. Só até aqui. Esse ano nós lemos essa palavra no livro de Juízes, falando de Sansão, só que foi no comecinho, quando ele vai procurar numa terra estranha, no meio de um povo estranho, e ele debate, dizendo à sua família: eu não quero mulher daqui do nosso povo. Eu me apaixonei por alguém que, mesmo sendo de outro povo, eu acho que eu vou ser feliz. Ele mata o leão, encontra favos de mel dentro do leão, né? Ali já era um sinal de Deus. Ali já era um sinal para que ele, mesmo sentindo o doce do favo de mel, ele estava comendo da morte. Mas ele não prestou atenção no sinal de Deus. E aí um dia Dalila, que não fazia parte do povo dele, não tinha nada a ver com ele, não tinha o temor e o tremor ao Deus dele, pergunta para ele: de onde vem sua força? E ele diz
ele diz tudo, menos do voto, do propósito, da entrega que houve quando criança. E ele vai falando, e a Bíblia diz o que? Aqui que nós lemos, que ele se cansa da insistência dela. O diabo, igreja, ele não vai desistir de mim, de você. Ele não vai desistir de arrancar de nós o propósito ao qual Deus colocou em nossas vidas. Quando ele não usar uma situação dentro de casa, é no serviço, é com algum vizinho, pasmem, mas dentro da igreja. Ele vai se usando de situações para nos abater ao ponto de nós entregarmos os pontos. A Bíblia diz que ela vai insistindo: você não me ama não. Se você me amasse, você contava toda a verdade. Você se abria comigo. Você ia me mostrar o porquê que você tem essa força toda. Sansão agora vai ser sincero com ela, erroneamente, mas vai ser sincero, quebrando um pacto que foi feito com Deus, quebrando agora um tratado, quando ele é entregue a Deus, dedicado a Deus, como está dizendo aqui, no versículo, vamos do 16 em diante. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela, que já não aguentava mais, e acabou lhe contando toda a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci. Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força e ficarei fraco e serei como qualquer homem. Igreja, às vezes nós fazemos o que o diabo quer que nós venhamos fazer. Sabe como? Nós, insistentemente, no nosso cansaço, a gente vai mostrando ao diabo a nossa fraqueza. A gente vai declarando: Deus não está comigo. Deus se esqueceu de mim. Eu vou desistir desse casamento. Eu estou sem força. Eu vou entregar os pontos mesmo. Parece que eu nasci para sofrer. Parece que eu nasci para gemer. Você vai fazendo a vontade do mal. Quer declarar a tua derrota. No cansaço eu estou dizendo, estou entregando os pontos. Eu declaro que eu não estou aguentando mais. Eu já não sei mais o que fazer. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu desisto, eu largo de mão. Ele, no cansaço dele, foi falando tudo, até o que ela não precisava ouvir. Eu fui dedicado, eu fui entregue a Deus, eu fui agora separado como um nazireu. E olha, meu cabelo não pode ser cortado. Isso aqui é um símbolo de um voto que, quando os meus pais me entregam, foi feito. E ele quebra o voto, ele quebra o pacto. Aliás, ele vem erroneamente se apresentando diante de Deus da forma que ele quer, da forma que ele acha. E ele vai levando a vida conforme ele pensa. E aí foi a gota d'água quando ele conta para Dalila, uma mulher que ele achava que era sua amiga, sua companheira, sua parceira, a sua cúmplice. Sabe por que a palavra vem dessa maneira? Porque às vezes nós nos pegamos negando, negligenciando diante de Deus, quebrando votos, propósitos que fizemos de fidelidade para com Deus, com gente que não serve a Deus. Nós abrimos a nossa boca para murmurar com gente, sabe o quê? Que deveria ouvir o nosso bom testemunho, que deveria ouvir dos nossos lábios que Deus é a solução desse problema. Não, nós ficamos muitas das vezes blasfemando, entregando os pontos. Parece que esse Deus, ele não está de nada, porque não está com
com nada porque eu estou sofrendo e ele não está vendo essa situação. É crente murmurando perto daquele que não deveria estar ouvindo isso, e muito menos de crente. Mas muitas das vezes nós nos pegamos como Sansão, agora dizendo: Deus, fica aqui, fica de lado que agora eu vou abrir a minha vida, eu estou cansado, eu vou reclamar tudo que eu tenho para reclamar, eu vou falar para ela aqui, eu vou contar os meus segredos, porque assim, nós, eu, você e Deus, nós temos segredos com Ele, nós temos intimidade com Ele, ou aliás, deveríamos ter com Deus, mas muitas das vezes nós temos segredo, intimidade, nós abrimos a nossa vida para pessoas, para até pessoas que não professam a nossa fé, e aí isso vai abrindo portais, vai abrindo lacunas, vai abrindo brechas para o diabo agir. Teve um dia que ela pega e ela trança, ele tinha as 7 tranças, e ela enrola as tranças e põe um prego, e ela grita: lá vem os filisteus, e ele levanta com a sua força, ele tira, arranca o prego, desfaz aquele montoado de cabelo, e ela fica brava, e ela vai insistindo, ela vai insistindo, ela vai insistindo. O diabo te vê firme congregando, o diabo te vê firme jejuando, o diabo te vê firme orando, o diabo te vê firme na casa do Senhor, dizimando, ofertando, desviando do pecado, desviando do que não agrada a Deus, e o diabo ele vai insistindo. Pensa num bicho nojento que não tem pressa, ele vai insistindo, e quando não, você acha que está tudo bem, um filho que fica doente, cai na rebeldia, aí vem o vício, vem as brigas, contenda, a porta fecha, chega uma enfermidade, e o diabo está apertando, Dalila está apertando, e no cansaço você vai entregando os pontos. Hoje o Senhor está dizendo: não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Quem sabe você errou tanto lá atrás por você não ter a guia, a direção do meu Espírito, ou aliás, quem sabe você teve a guia, a direção do Espírito Santo, e até aqui você não ouviu a palavra, você até ouviu, mas não deixou descer no teu coração, e você está sofrendo, pagando preço, você está aí passando luta. Hoje o Senhor está dizendo pela palavra: você está cansada? Se você não conseguir abrir a tua boca para glorificar o teu Deus nesse momento, fica quietinha, fica calado, não abra a tua vida, os teus segredos, os teus propósitos, os pactos que você tem com Deus, com ninguém. Vai para os pés do Senhor. Olha, Sansão voltasse o caminho dele um pouquinho e dissesse: Pai, eu errei quando comi dos favos de mel, eu errei quando não ouvi o conselho dos meus pais, eu errei quando me envolvi com essa mulher. Pai, tem misericórdia de mim. Deus ia criar um caminho e ele ia ser livre dessa situação, mas ele vai se deixando envolver até chegar o cansaço da insistência do diabo nessa mulher. E ele conta. E a Bíblia diz, lá no versículo 18, quando Dalila percebeu que ele, agora sim, tinha dito a verdade, mandou o seguinte recado aos governadores filisteus: pode voltar. Volta, porque agora ele me disse a verdade. Sabe, na nossa dificuldade, na nossa luta, no nosso cansaço, às vezes nós nos pegamos tão vulneráveis, correndo um alto risco, e nós nos deixamos em aberto para o mal. Não fica uma brechinha, não fica a porteira toda largada para o mal, por não ouvirmos a voz de Deus. Deixa eu falar algo aqui para alguém. Você está por um fio, né, irmã? Você está por um fio, né, irmão? Quem sabe até aqui você ouviu, mas não atendeu em fazer a vontade do Senhor. Ouviu a voz de Deus, mas não atentou em fazer a vontade do Senhor. Até aqui você foi quebrando propósitos, quebrando princípios, quebrando os votos, pactos com Deus. Você ouve a palavra e aí você vai vivendo a vida conforme você acha que tem que viver, e aí chegou o momento de dificuldade, de luta, porque o diabo vai se fazendo forte, o diabo vai se crescendo, o diabo vai vendo que está esvaindo, está se acabando aquela intimidade, aquele compromisso, os segredos que você tinha
com Deus, aquelas madrugadas. Oh, igreja de Deus, escuta essa palavra, entenda essa palavra. Quem sabe o diabo está fazendo tanta coisa à tua volta, ao teu redor e derredor, que você está por um fio, você já não sabe mais qual caminho tomar, qual direção seguir, o que fazer agora nessa situação, porque você abriu tua vida, você abriu toda a tua história, quebrou votos, propósitos com Deus. Irmão Tiago, só eu sei como eu estou e os meus segredos ao qual eu tinha com Deus, eu já joguei tudo pro alto, muita gente já sabe, então eu estou só pela misericórdia. Alguém está me ouvindo e a palavra diz assim, até desejo de suicídio, por tamanha luta que você está passando, você está tendo. Desejo de se matar, desejo de entregar os pontos, desejo de largar e abandonar de fato a tua fé. Mas a palavra vem dessa maneira hoje. Quem sabe você abriu os teus segredos, quem sabe você abriu a tua vida, negando a tua fé nas suas declarações. Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus me largou, Deus não me quer mais. Porém a palavra vem hoje e diz, será que é Deus? Será que é Deus que te abandonou? Será que é Deus que te largou, virou as costas para você? E a palavra vem e diz, não. Eu sou o mesmo de ontem, hoje serei eternamente. Mas às vezes nós que nos pegamos no lugar de Sansão, não ouvimos mais os bons conselhos que vêm da palavra, até escutamos, mas dar ouvido, a gente não quer dar ouvido, a gente não quer dar ouvido e atentar para os conselhos daquele que tem mais experiência, a gente já está perdendo o temor e o tremor, e aí agora o diabo faz uma reunião no inferno, e diz, pode agora vir, porque ela declarou agora o que ela... Olha, ela chegou no limite e ela declarou derrota. Ele declarou derrota. Quando Sansão diz, é o meu cabelo, eu fui dedicado e separado, e olha, meu cabelo não pode ser cortado. E ela manda mensagem, não sei se no grupo do WhatsApp dos governadores, mas a Bíblia vai dizer que eles voltam. Lá no versículo 19 diz, e ela fez com que Sansão dormisse novamente no seu colo. Quantos que o mal tem feito você dormir? Tá bom aqui. Ninguém sai da presença de Deus e já cai no mundão. Ninguém sai da presença de Deus e já cai na prostituição, no crime. Ninguém sai da presença de Deus e já cai logo na noitada. Não, é devagarzinho. Degrau a degrau. Eu fui pro culto, mas hoje eu vou ali. Eu tenho amizade com os irmãos, mas tenho amizade também com a galerinha aí. Não, eu sou crente, mas eu tenho um jeitinho brasileiro, tem uma gambiarrazinha, tem um negocinho. Quando você for ver, você já está toda afogada, afogado na situação ao qual você se afogou, se entregou, se lançou. Quando você vai ver, você está envolvida em relacionamento que Deus não aprova, amizade, sociedade. Hoje a palavra vem dessa maneira. Eu quero te tirar das garras do mal. Quem sabe você está dormindo um soninho leve, ao qual o diabo fez você dormir o sono do desânimo, o sono da morte, sabe, o sono do pecado, o sono ao qual te faz ficar confortável. É melhor eu ficar no mundo mesmo, é melhor eu sair da presença de Deus mesmo. E a Bíblia diz que ela faz ele dormir. E em seguida ela chama um homem. E esse homem corta as suas 7 tranças. E aí Dalila começou a provocá-lo. Mas ele havia perdido
as suas forças. E ela gritou: Sansão, os filisteus estão chegando. Presta atenção nisso aqui, ó. E ele se levantou e pensou: eu me livrarei como da outra vez, como sempre. Mas Sansão não sabia que o Senhor havia o abandonado. Sabe, gente, tem muitos pastores, tem muitos filhos de crente, diáconos, presbíteros, bispos, que quando caem, por exemplo, na Cracolândia, você fala: por que chegou a esse ponto? Sabe por quê? Foram votos quebrados, princípios quebrados, sabe, a intimidade foi se acabando. A intimidade com Deus foi se acabando. Aquilo que ele tinha de segredos, sabe, só ele e Deus. Ele foi entregando, ele foi indo. Daqui a pouquinho estava dormindo, o sono da morte, o sono do pecado, do desânimo. Ele foi se entregando, foi se lançando. E quando ele deu fé, estava ele de volta, não mais tomado por um mal, mas por mais 7. Sem forças. Quantas pessoas estão ali? Eu estou usando a Cracolândia porque é o que vem na minha cabeça, mas quantas pessoas eu já vi que eram obreiras, pregavam, cantavam, tocavam. O meu desejo é saber tocar em algum instrumento, teclado, guitarra, mas Deus não me deu esse dom, e Deus deu esse dom a tantas pessoas. Mas quando ela se viu, deu por si, estava no crime, na marginalidade, estava na prostituição, nos vícios, tinha caído da fé, tinha abandonado os caminhos do Senhor, porque foi paulatinamente, degrau a degrau, se lançando, se entregando, se adaptando às ciladas do diabo. Ou você acha que o diabo vai vir com um tridente, rabo, chifre, todo? Não, vem com situações, oportunidades, e ele vai te levando sorrateiramente para longe dos planos, do propósito, do que Deus tem para você. Ou você acha que é só luta, dificuldade, é só porta fechada, enfermidade que tira alguém da presença de Deus? Não, não. Aqui foi a paixão louca que Sansão tinha por Dalila. Dalila não tinha por ele, mas Sansão tinha por ela. E ele, por conta dessa paixão, a insistência dela fez com que ele se entregasse 100% a ela. Quem sabe você, com essa paixão louca, com essa vontade de estar na igreja, mas também no mundo, de estar nos caminhos do Senhor, mas também no mundo, ouvir a voz de Deus, mas não praticar, e pratica do mundo. Você, em nome de Jesus, toma cuidado, porque aqui, quando ela grita: Sansão, lá vem os filisteus, ele levanta, e ele diz, como todas as vezes, como sempre. É forte isso aqui. Como sempre, eu me livrarei. Aí fala a parte B do versículo 20. Mas Sansão não sabia que o Senhor tinha o abandonado. Por que eu mencionei a questão da Cracolândia? O Senhor deu oportunidades, o Senhor deu, o Senhor abriu portas, o Senhor criou caminhos, o Senhor fez de tudo. E a pessoa fazendo do jeito dela, da maneira dela, da forma que bem entendia. E o que aconteceu? Tem pessoas que o Senhor o abandona. Você quer seguir teu caminho? Então você vai seguir só. Você não quer ouvir os meus conselhos? Você não quer seguir a minha guia, que é o meu espírito? Você não quer fazer minha vontade? Você me quer como amigo para resolver um problema aqui e outro acolá. Você me quer como Deus para que eu seja forte na tua vida e te dê vitória sobre os teus inimigos. Você até busca a minha presença para receber uma cura, um milagre,
para ser abençoado na vida sentimental, mas me ouvir e fazer a minha vontade, o meu querer, você não quer. Então quantos que outrora pregaram a palavra, estiveram no altar de Deus, cantavam, tinham dom de louvar, de tocar um instrumento, um dom de, quando evangelizava, arrastava multidões, um dom de que tudo que ela fazia saía bem, porque era de Deus o dom. Mas ela foi fazendo do jeito dela, seguindo o caminho dela, os próprios conselhos, e um dia cansado, entrega os pontos, e o diabo pegou. Quem sabe você está chegando nessa situação, irmã. O diabo está dizendo se mata, hoje o Senhor está dizendo não, eu quero te dar vida. O diabo está dizendo desista, e o Senhor está dizendo não, prossiga. O diabo está dizendo peca, e Deus está dizendo não, creia no meu amor, na minha misericórdia, mas na força do meu Espírito que vem sobre ti, para você dizer não ao pecado. Hoje o diabo está dizendo, faz assim, vai por esse caminho. O Senhor está dizendo não. Quanto tempo eu tenho te dado conselho e você não quer ouvir os meus conselhos? Não deixe, igreja, com que a presença de Deus se afaste de uma vez por todas. Não deixe com que a presença de Deus te abandone no caminho. Sabe por que a Bíblia diz assim, embora quem dera foste frio ou quente, mas porque tu és morno. Sansão estava morno. Ele sabia dos propósitos, ele sabia do pacto, da entrega que havia feito, os seus pais haviam feito, e ele foi apresentado, dedicado a ser um nazireu. Ele sabia, mas agora morno, nem frio nem quente, morno. Ele abre a vida dele, ele entrega os pontos, e o Senhor o abandona. O Senhor o deixa, porque diz, você não quer me ouvir, agora você vai pagar um alto preço. O Senhor está dizendo, não faça isso, não queira seguir o teu caminho só. Nessa luta, nessa dificuldade, ou quem sabe nessa benção, nessa vitória que você vem vivendo, não exclua o Senhor, porque difícil coisa é quando Ele nos exclui dos seus planos. Credo, irmão Tiago, Deus faz isso, eu estou lendo aqui para você. A Bíblia vai dizer que ele se afastou de Sansão, o próprio Deus. No versículo 21 diz, e os filisteus o pegaram e furaram os seus olhos. Olha isso. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. Sansão agora é pego sem força, sem a presença de Deus. E agora vou tirar a tua visão. Vou tirar, porque quem luta sem visão? Quem sai do buraco sem visão? Tem situações que você não conhece, não sabe que caminho tomar, você não é perito naquilo, você cai na malha fina daquela situação, você não consegue sair porque você não tem a visão, o campo de visão que você deveria ter para se safar, para fugir, para sair daquilo ali. Primeira coisa que o diabo faz é tirar a tua visão espiritual. Sem a presença de Deus, agora algemado, sem visão. Olha o que acontece. Ele é levado para Gaza e o prenderam com correntes de bronze e o puseram para trabalhar na prisão, virando um moinho. Já viu, Bruno, moinho? Fica aquela e aí o boi rodando e você vai jogando os grãos para virar farinha, né? É um tacho grande de geralmente de pedra, de cimento. Eu achei que era o redemoinho. É o moinho. E vai jogando os grãos, né? Geralmente na ponta desse é um L, e na ponta dentro do tacho ali de pedra ou de cimento tem uma outra pedra, vai jogando os grãos, né? E o boi vai só rodando, vai criando-se a farinha. Tirar o boi. E agora coloca Sansão sem a presença de Deus, abandonado pela mulher, traído, né?
a sua confiança foi traída, agora sem a presença de Deus, com seus olhos furados, agora está preso e fazendo trabalho de boi, fazendo trabalho de pesado, rodando ali no moinho. Sabe, gente, tem gente que ela só vê o tamanho do prejuízo que ela teve diante da presença de Deus quando ela vê a situação que ela cai, a situação que ela está. Não espera chegar essa situação. E Deus está falando comigo também, Tiago, não entregue os pontos, sabe? Não abra teu coração ao mal, não deixe com que o diabo ele venha anular os meus planos na sua vida. Hoje o Senhor está dizendo: ouve a minha voz, os meus planos são perfeitos para você e para os teus. Muitas das vezes nós não queremos ouvir, muitas das vezes nós não queremos atentar à voz de Deus e sofremos, pagamos um alto preço. Igreja de Deus, recebe essa palavra hoje, recebe essa palavra hoje, e que você possa entender que Deus não te abandonou. Mas muitas das vezes por declaração, atitudes, sabe, nós vamos declarando, dizendo: Deus me abandonou, Deus me deixou. Não, quem sabe somos nós que estamos o abandonando. Você lembra a alegria que você tinha em estar na casa do Senhor? Você lembra o entusiasmo? Você lembra quando havia um propósito, um projeto, algo na igreja? Você era o primeiro a estar. Você se envolvia com as coisas de Deus, tinha um dom em você. Aliás, ele está aí. Mas somos nós que vamos sufocando, pisando, nós vamos... a intimidade, os segredos, os momentos mais lindos que vivemos na presença de Deus. Sabe, lá dentro do quarto, porta fechada, ninguém viu, mas você foi envolvida, abraçado pela presença de Deus. Eram momentos maravilhosos, de lua de mel com o teu Senhor. Mas hoje você já não quer mais ouvir. Hoje você está igual um adolescente que outrora era apaixonado pelo pai, pela mãe. A mãe vai falar algo, parece que é doida. Como meu pai é atrasado. Sabe, aquele adolescente rebelde. E muitos de nós nos apresentamos assim. Damos ouvido à voz da Dalila, damos ouvido à voz do diabo, mas não atentamos em fazer a vontade do Senhor. E Deus está dizendo: se é para deixar a amizade, deixa. Se é para sair de lugares, saia. Se é para você deixar de fazer algo, deixe de fazer. Mas não desagrade, não despreze, não deixe o teu Senhor de lado. Porque terrível coisa é se Ele me deixar ou te deixar de lado. Ele ou te abandonar ou me abandonar no meio do caminho. E o Senhor está dizendo: não, eu estou contigo aí, eu estou do teu lado. Não faça do teu jeito, conforme a tua vontade. Se lembra do anseio, da vontade que você tinha em pregar a palavra? Um dia eu vou ser pastor, um dia eu vou ser esposa de pastor, um dia eu vou cantar, eu vou louvar, um dia eu vou ser obreiro, obreira, um dia eu vou fazer missão, sabe? Um dia eu chego lá. E aí você desanimou, entregou os pontos. Sabe, Deus está falando com alguém: você quer se matar? Você quer jogar tudo para o alto? Você vai para o inferno por não ouvir a voz de Deus. Não faça isso contra ti mesmo. Sansão aqui comete um suicídio. Sabe por quê? Porque ao invés dele falar: Senhor, olha a situação que eu estou chegando por conta de uma paixão doida. Tem misericórdia de mim, Senhor. Cria um caminho, tira esse sentimento do meu... Não. Ele foi se lançando, se jogando, se entregando. Quando ele foi ver, já estava nos braços dela dormindo.
dormindo. O diabo tem feito muitos crentes dormirem. O diabo está tirando as forças de muito crente. O diabo está tirando a dignidade, está levando a cadeias de vícios, de prostituição, jogatina, do crime. O diabo está jogando muitos crentes nas ciladas dele, nas prisões dele. Tem furado os seus olhos espirituais, tem tirado as visões, as visões que Deus dava, a visão de crescimento, a visão de prosperidade, a visão do reino, a visão dos céus. Está furando os olhos de muita gente. E, pasmem, muitos estão escravos do diabo, rodando moinhos dentro de igreja. O mais triste é que eles ainda estão dentro da igreja. E aí os teus segredos não é mais com Deus. Os teus segredos é em quatro paredes de um hotel. Os teus segredos agora é na biqueira, porque você não pode buscar as suas drogas no sol do meio-dia, tem que ser na calada da noite. Nos teus segredos, quando você tem uma namorada, sendo você casado, irmão. Você não está notando que nesse sono da morte você está sendo escravo do diabo? O Senhor está dizendo, eu mando essa palavra para dizer, eu não quero te abandonar. Mas você tem me desprezado de uma tal forma que até hoje eu digo a você por essa palavra, eu não te abandonei, eu estou contigo. Tem coisas que não estão dando certo, não estão caminhando, não estão indo porque você me abandonou, você deixou a minha palavra, mas eu estou na igreja, isso não quer dizer nada, não está na minha presença, não está fazendo a minha vontade, não está fazendo o meu querer. Hoje a palavra vem dessa maneira, em nome de Jesus. Não deixe o diabo com sono, tirar as tuas forças, a tua comunhão, tirar a tua fé, furar os teus olhos espirituais, te colocar dentro do moinho, te prender, te judiar. Não, o Senhor está dizendo, eu quero trazer liberdade, eu quero tirar as dalilas, eu quero tirar as afrontas, as ameaças, eu quero tirar aquele que quer acabar e esvair com as tuas forças espirituais, com a tua comunhão que você tem comigo. Eu quero pôr por terra, sabe por quê? Porque eu não te abandonei, eu estou contigo. Nós estamos vivendo um tempo de rebeldia da igreja de uma tal forma que está assustador. Mas hoje o Senhor vem pela palavra e diz, eu não te abandonei. Eu continuo sendo Deus, o teu Deus. E eu volto a dizer, você está por um fio, né? Para largar, para abandonar, para deixar a fé. Esse final de ano eu vou curtir. Hoje o Senhor está dizendo, mulher, homem de Deus, ouve a minha voz, se posicione. Ou você acha que você foi batizado com água de radiador? A unção que caiu sobre a tua cabeça foi óleo de caminhão. Ou você acha que a escolha que eu tenho na tua vida é uma escolha meia boca? Não. Como ele falou a Jeremias, a palavra vem dessa maneira. Bem antes de você ser formado, eu já te conhecia. Bem antes de você nascer, eu já tinha constituído você profeta. Eu já tinha te chamado. Eu já tinha um plano. Eu já tinha te escolhido. Te dei de uma unção. Te dei de um dom. Te dei algo, aleluia, que estavam nas prateleiras espirituais e celestiais, algo especial, aleluia, fiz cair sobre a tua cabeça, mas você despreza, mas você não quer, mas você está apaixonado, vidrado por este mundo, e o Senhor está dizendo, vem, porque eu não te abandonei, vem porque eu não te deixei. Você lembra que era só você pedir que eu abria as portas? Você lembra quando você ia fazer um negócio, algo que seria promissor, próspero, e você dizia, Pai, é da tua vontade, e o meu espírito dizia não, e você deixava o negócio de lado. Hoje você não quer ouvir minha voz, você não quer ouvir os meus conselhos, você não quer saber qual é a minha opinião,
Você quer tudo do teu jeito, conforme as tuas vontades, conforme o teu querer. Hoje a palavra vem e diz: não, volte. Ô Sansão, ouve a minha voz, Sansão. A Bíblia vai dizer, não vou ler não, quando ele se pega nessa situação ao qual a infidelidade, a insubordinação, é assim que fala, Bruno? Insubordinação fez com que ele caísse nessa situação. Ele cai em si e ele começa a fazer o balanço da burrada que ele fez. Irmã, a palavra vem dessa maneira hoje. Não queira fazer balanços depois que você caiu. Quem está lá na Cracolândia, por exemplo, vai fazer o balanço, ele chora. Ele até lembra. Ele até recorda e é uma lembrança boa. Ah, olha, eu fui pastor. Um dia eu vi um jovem, viciado, só Deus para ter misericórdia daquela vida. Ele pegou um violão e falou: eu louvava na igreja, eu cantava hinos de louvores a Deus. Aí alguém disse assim: eu tenho um violão no carro. Nós já fizemos muitas obras de caridade em levar sopa, levar comida, coberta, água para eles. E aí, eu sei tocar. E minha mãe é crente, meu pai já faleceu, mas era crente também. Eu tenho irmão pastor, sabia? E o irmão fala assim: não acredito, eu tocava. Tem um violão lá no carro, você pode cantar só para ver se estava falando a verdade. Pega lá. Quando o dedo dele bateu nas cordas do violão, meu Deus do céu, meu Deus, o Dom era lindo, mas o Dom estava sufocado, sabe por quê? Porque outrora não ouviu a voz do Senhor, outrora ele que abandonou a Deus, foi ele que foi se deixando levar às paixões do mundo. Mas ele bateu o dedo no violão e o louvor que você pedisse ou cantasse, ele pegava o tom ali de ouvido e ele ia louvando, a lágrima caindo, pingando, lembrando dos bons dias, lembrando que ele foi separado, foi dado a ele um dom, mas agora está no moinho, ele está com a visão espiritual vazada, ele dormiu o sono da morte. Igreja do Senhor, acorda, tu que dormes, sai do colo da Dalila, sai do colo daquele que é usurpador, sai do colo daquele que diz: vem, com a falinha mansa. Hoje o Senhor vem pela palavra e diz: eu não te abandonei. Essa é a palavra. Deus seja louvado.